Pam Bondi foi totalmente detonada hoje no Infowars, logo lá, por causa do seu depoimento diante do Comitê Judiciário da Câmara sobre os arquivos Epstein. Vamos assistir a um trecho do depoimento dela e, em seguida, a reação do apresentador do Infowars, Harrison Smith. E a Nasdaq batendo recordes, os 401Ks e as economias para a aposentadoria dos americanos estão crescendo muito. É disso que deveríamos estar falando. Deveríamos estar falando sobre como tornar os americanos mais seguros? Deveríamos estar falando sobre o que o Dow tem a ver com tudo isso? Eles acabaram de perguntar isso. Você está brincando? Senhor Jordan, Eles perguntam isso porque ela falou há pouco sobre o Dow e o bom desempenho do mercado de ações. No meio de ser questionada sobre por que ela ocultou os nomes dos agressores nos arquivos de Epstein. O Comitê Jordano estará em ordem. Ei, senhor? Jordan? vou ganhar mais 45 segundos no meu tempo? A comissão entrará em ordem. O tempo é do Cavalheiro do Texas. Ela meio que fez um Skrillex mais velho ali. Você tá brincando comigo? Você tá brincando comigo? O que o Dow Jones tem a ver com Jeffrey Epstein e seus cúmplices? Provavelmente mais do que você imagina. Novamente, ela foi questionada sobre Epstein. O que está acontecendo? Você vai indiciar algum dos co-conspiradores que aparecem nesses documentos? E a resposta dela é: gente, os 50 mil... Agora, isso parece loucura, parece absurdo. É por isso que as pessoas estão rindo, por isso ela está surtando. Mas vamos colocar isso em um contexto familiar. Ok, isso é, sabe, a esposa indo até o marido e dizendo: o que você vai fazer sobre nossa filha ter sido estuprada? Nossa filha foi estuprada? O que você vai fazer sobre isso? E o marido responde: não estou preocupado, estou ganhando muito dinheiro agora, meu trabalho está ótimo. Essa conversa não faria sentido até você perceber que a filha foi estuprada pelo chefe. Aí tudo faz sentido, aí você entende: ah, ok, entendi, o Dow Jones. Estar tão alto assim é porque as pessoas que estavam associadas ao Jeffrey Epstein não foram ameaçadas de prisão, então elas não derrubaram o mercado. Esse é um ponto interessante, gostei, nem tinha pensado nisso. Talvez o mercado de ações esteja indo bem, porque a elite, os bilionários, a classe Epstein, ainda tem seus empregos e posições seguras na sociedade, porque eles não enfrentaram nenhuma consequência legalmente ou de outra forma. Na verdade, devido à ligação deles com Jeffrey Epstein e aos crimes que aparentemente cometeram com ele, as viagens para sua ilha e os e-mails desprezíveis trocados com ele. Então isso é engraçado, tipo, é um ângulo curioso pensar assim. Ah, o Dow Jones está indo bem porque os co-conspiradores do Epstein estão indo bem. Eles ainda estão bem, então o mercado de ações também está. É inacreditável ser questionado sobre isso. Ainda acho engraçado perguntarem sobre os arquivos do Epstein. Em breve vamos assistir algo sobre isso. Ela foi questionada sobre o que ocultaram dos arquivos do Epstein. Em relação a tipo co-conspiradores, possíveis, sabe, pessoas que eram culpadas de cometer crimes junto com Jeffrey Epstein, certo? Então sim, ela foi questionada diretamente sobre isso, inclusive sobre os arquivos do Epstein e o que foi ocultado. E o encobrimento, que você sabe, ela esteve à frente. E ela disse algo como: ah, a Dow Jones está indo muito bem. A Nasdaq, você já olhou o SP500? É disso que deveríamos estar falando. Mas não, senhora, não é disso que deveríamos estar falando. Não aqui, não agora, não nesse momento. Você está diante do Comitê Judiciário da Câmara para falar sobre seu envolvimento no encobrimento dos arquivos de Epstein. Inacreditável, mas Harrison Smith parece estar substituindo o Alex Jones ou tem seu próprio programa na Infowars. Não tenho certeza. Bem de extrema direita. Todos nós conhecemos a Infowars, tradicionalmente falando, é bem de extrema direita. Então, não são apenas críticas vindas da esquerda para pessoas como Pam Bondi, Donald Trump, Kash Patel, todos esses capangas envolvidos no encobrimento do escândalo dos arquivos Epstein. São pessoas da extrema-direita que dizem: drene o pântano, Jeffrey Epstein não se matou, entre outras coisas. E agora estamos percebendo que Trump e as pessoas do governo dele fazem parte do grande clube, para citar George Carlin. É um grande clube e você não faz parte dele. E ele faz parte, assim como os Clintons. É por isso que, como falamos antes, ele diz: eu gosto do Bill, sempre gostei dele.
Hillary é muito inteligente, mais do que muitos adversários meus. Vou dizer, eles estão todos se unindo agora. É o que está acontecendo. Todas as pessoas daquela elite bilionária pedófila do Epstein estão se unindo. E eles vão garantir que escapem de qualquer tipo de justiça pelas coisas horríveis que fizeram. Bem, Thomas Massie é um dos poucos homens honestos na política. Thomas Massie e Roe. Kona Massie sendo republicano, mais libertário, mais republicano no papel, e Rocona, que é democrata. Esses dois estiveram à frente cobrando a divulgação dos arquivos Epstein. Insistiram nisso por meses e nunca desistiram, o que é admirável. Essa é a resposta de Thomas Massie ao trecho que vimos da Pam Bondi tentando mudar o foco do depoimento para o mercado de ações. Pam Bondi não respondeu diretamente. O que você achou do que ela disse? Ela não respondeu? Gosto que o Dow e o Nasdaq fiquem no canto inferior esquerdo. Responder qualquer coisa. Ela veio aqui pronta só para falar sobre o Dow Jones e o Nasdaq, o que me parece meio louco. Então, pessoal, isso virou um circo. Essa administração é um circo. Até no InfoWars estão apontando isso. E aí, você tem pessoas como Thomas Massie que simplesmente, e é tão fácil para eles, eles podem simplesmente dizer o óbvio, eles vão lá, Nós perguntamos para ela por que ela ocultou o nome de um cara que mandou um e-mail dizendo que adorou o vídeo de tortura. E ela começou a falar sobre o Dow Jones. É como se fosse a coisa mais óbvia de se ter a opinião certa agora. É tipo uma das poucas. Pode ser a primeira coisa em muito tempo que une o país, com todos, de qualquer espectro político, pensando: essas pessoas estão mentindo, porque eles estão sustentando o próprio encobrimento de abuso sexual infantil em massa nas mãos dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Que outra opinião você teria sobre isso? Então, vamos assistir um pouco do momento em que ela foi realmente questionada sobre o encobrimento e quando foi questionada sobre a ocultação dos nomes. Eles realmente trouxeram sobreviventes do Epstein para a sala enquanto Pam Bondi estava testemunhando. Muito louco. Estamos acompanhadas nesta sala por algumas das milhares de sobreviventes da horrível rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Elas demonstraram uma coragem incrível ao se manifestarem, exigindo responsabilidade para levar os predadores e pedófilos à justiça. A Lei de Transparência dos Arquivos Epstein exigiu que seu Departamento de Justiça divulgasse os autores envolvidos nas atividades criminosas de Epstein e ocultar as informações das sobreviventes para proteger suas identidades. Deixe-me mostrar o que realmente aconteceu. Primeiro, em violação da lei, seu departamento tem mostrado um padrão de ocultar os nomes de predadores poderosos. Aqui atrás de mim está um exemplo de um e-mail de Epstein para um homem cujo nome foi... Este é o e-mail do vídeo de tortura que citei antes. Diz o e-mail, abre aspas, onde você está? Você está bem? Eu adorei o vídeo de tortura. Só depois que membros do Congresso exigiram que víssemos os arquivos sem cortes, o mundo ficou sabendo o nome dessa pessoa. Sultan Ahmed bin Sulayem, o presidente e CEO de uma empresa que tinha laços financeiros com os negócios do presidente Trump e laços pessoais com o conselheiro de Trump, Steve Bannon. Aí está. Se você se pergunta por que os nomes desses caras foram ocultados, muitas vezes é porque eles eram associados de negócios de Trump. Eles eram amigos de pessoas do Círculo MAGA, como Steve Bannon. Então eles são ocultados e é tipo, eu nem sei. Isso é o que é tão bom sobre o que Massie e Rocona e as pessoas que realmente têm insistido para que esses arquivos venham a público estão fazendo. Isso é o que é tão bom sobre eles. Fazendo isso, não tem como Trump, Bill Clinton, Bill Gates ou qualquer um desses caras escaparem disso. Porque se você censurar os nomes, se você censurar o nome de alguém dizendo "Ei, eu adoro o vídeo de tortura", todo mundo vai perguntar: cara, quem é esse? Quem está atrás do quadradinho preto que você colocou ali? Quem é essa pessoa? E aí, quando mostrarem para você, claro, vai ser alguém muito próximo do Trump ou outra pessoa extremamente poderosa. Claro, vai ser um associado comercial ou pessoal de alguém dessa classe de elite, de alguém do topo da nossa esfera política. E é isso que acontece. Você acaba, é quase como se... Eu acho que fica pior para eles ocultarem isso.
Eu acho que eles deveriam saber a hora de desistir, mas Trump não quer desistir disso. Marjorie Taylor Greene já declarou que Trump disse a ela: se esses arquivos de Epstein vierem à tona, isso vai prejudicar muito os meus amigos. Claro, vai prejudicar ele também. Ele foi mencionado 38 mil vezes nesses arquivos. Mas eu acho que é ainda pior para eles tentarem censurar qualquer coisa desses arquivos, porque aí parece uma tentativa de encobrir algo. Agora eles vão ter que responder por isso. Agora Pam Bondi terá que explicar por que censurou esses nomes. Se tivesse divulgado tudo, poderia ao menos tentar se antecipar ao problema. Não acho que seja possível antecipar o que pessoas como Donald Trump, Bill Clinton e Bill Gates realmente faziam. Eu acho que eles estavam fazendo algumas das coisas mais horríveis que você pode imaginar, com crianças, com mulheres que foram essencialmente traficadas para a escravidão sexual. Quero dizer, esses caras eram simplesmente hediondos, indivíduos realmente cruéis, e ainda são, e eles estavam, sabe, cometendo alguns dos piores crimes. Algumas das piores coisas que seres humanos podem fazer uns aos outros. Era isso que eles estavam fazendo. Estamos falando de pessoas enviando e-mails para Jeffrey Epstein, dizendo que se excitam com um vídeo de tortura. Eu nem sei se consigo pensar em algo mais repugnante do que isso. Então, realmente não tem como justificar isso. Mas você parece ainda mais culpado, e parece como se o líder do mundo livre estivesse escondendo alguma coisa. Quando o FBI e o Procurador-Geral estão ocultando os nomes dos associados dele em e-mails que eles enviaram para Jeffrey Epstein. Então agora, como eu disse, Pam Bondi. Ela responde a todas essas perguntas falando sobre o Dow, o Nasdaq e os 400 e um CAS das pessoas. Aliás, se você quiser chegar nesse ponto, o 401K Dow, Nasdaq, o mercado de ações está ótimo. Tem alguém aí? Se você está assistindo a este vídeo, você se sente confortável financeiramente agora? Você acha que comprar uma casa parece algo realmente fácil, acessível e um plano realista para você? Você acha que recebe o suficiente no seu trabalho? Você acha que os mantimentos custam um preço adequado comparado ao que custavam há 6, 7, 8 anos atrás? Tenho certeza de que a resposta é não. Então, só falar sobre o Dow, o Nasdaq e o S&P 500 realmente não se aplica à classe trabalhadora americana se você não também discutir o quanto os salários deles aumentaram ou não, o quanto o custo de vida, bens e serviços aumentaram ou não. O custo de vida no país está insustentável para muitos trabalhadores. Então, só falar sobre o Dow e o Nasdaq é tipo, sim, isso sim é bom para o 400 e um K das pessoas subir, certo? Mas, na verdade, isso só é ótimo para você se o mercado de ações está em alta. Se você tem uma grande quantia de dinheiro em uma carteira de ações, se você tem muito, tipo, se você tem uma carteira de ações de 3 milhões de dólares, e isso, vamos supor que está tudo no SP, e o SP este ano sobe 15. Ótimo para você, ganhou 450 mil em dividendos, mas essa não é a realidade da maioria dos americanos. O 401K deles até cresce, mas só vão usar aos 60 anos. Se for um pai de 2 filhos de 38 anos, que ganha 25 dólares por hora e paga 3 mil de aluguel por mês, isso não faz diferença. O 401K dele aumentou X% nos últimos 6 meses. Para mim, isso não faz sentido, mas foi bom ver isso. O apresentador do InfoWars, Harrison Smith, criticou Pam Bondi, e não foi o único. Acho interessante ver pessoas da direita criticando isso. Isso aconteceu há alguns dias. O que Nick Fuentes falou sobre Pam Bondi e Kash Patel em seu programa quanto ao envolvimento deles no encobrimento do caso Epstein. Esta procuradora-geral Pam Bondi, no Departamento de Justiça, ela autorizou um memorando. Ela aprovou um memorando que dizia que não existem arquivos sobre Epstein. Essa foi a declaração oficial do Departamento de Justiça. A gente esquece disso também. Que eles disseram, não existem arquivos. Foi isso, não existem arquivos. Depois, bem, existem arquivos, mas ninguém realmente está incriminado neles. Depois, foi dinheiro vivo. Patel dizia que não divulgariam os arquivos para não revitimizar as mulheres, mas agora afirmam que são obrigados a divulgar.
Ok? Então vamos apenas ocultar os nomes, você sabe, de bilionários criminosos sexuais hediondos. Eles disseram: os arquivos não existem. A Casa Branca divulgou um comunicado dizendo que os arquivos não existem. Isso não é apenas uma mentira, e é mesmo, na verdade, existem 6 milhões de arquivos. Ok, então eles mentiram, disseram que os arquivos não existem. E, na verdade, o que eles disseram foi: a única coisa que temos em nossa posse é material de abuso sexual infantil. Foi o que eles disseram. Não temos documentos, não temos e-mails, não temos nada. Foi o que eles disseram. Você já viu tudo. Tudo o que temos, você já tem, eles disseram. Tudo o que nos resta é material de abuso sexual que não podemos divulgar porque prejudica as vítimas. Foi exatamente o que acabei de falar sobre o caso do Kash Patel. Kash Patel disse isso no programa do Joe Rogan. Lembra? Então, os arquivos realmente existem. E eles mentiram. Depois inventaram outra mentira para encobrir isso. E eles disseram: bem, não podemos divulgar o que resta porque só vai prejudicar as vítimas. Lembre-se de que eles disseram que seria irresponsável divulgar o que resta porque isso só comprometeria a privacidade ou a segurança das vítimas. Então isso é na verdade um encobrimento ativo. Não é como se eles estivessem mal informados, eles não exageraram. Isso não é uma promessa falsa. A administração Trump se envolveu em uma enganação ativa e em um encobrimento, eles também disseram. Não há pessoas que precisamos investigar, eles disseram. Não existe um livro negro, não há mais ninguém em quem estamos interessados. Eles disseram que não há outras pessoas de interesse ou suspeitos. E ainda assim, dentro dos próprios arquivos deles, que disseram não existir, eles afirmam que há pessoas, e essa é a terminologia deles, que provavelmente estão incriminadas. Então, como é que vocês não têm interesse em uma investigação mais aprofundada? Não há outras pessoas de interesse, o caso está encerrado. E ainda assim, há 6 pessoas que conhecemos, mas nem sabemos os nomes delas porque estão ocultos. Mas o Departamento de Justiça reconhece que há 6 pessoas que sabemos que provavelmente estão envolvidas. Então eles mentiram sobre isso também e mesmo assim encerraram o caso. Então Pam Bondi precisa ser destituída. Você percebe que eu acho que isso se encaixa na definição de crimes graves e contravenções. Você mentiu sobre a existência dos arquivos, você mentiu sobre colaboradores e cúmplices não indiciados. Há pessoas cuja existência você reconhece que provavelmente estão incriminadas nos arquivos que você disse que não existiam. Você mentiu para encobrir tudo. Pam Bondi tem que ser caçada. Kash Patel tem que ser caçado. Essas pessoas têm que sair. Elas não podem continuar em seus cargos. Como poderíamos confiar nisso? O Departamento de Justiça da Pam Bondi, que escondeu os arquivos por 1 ano e meio, agora vai seguir fielmente a lei de transparência Epstein e liberar todos os arquivos. Como o público pode ter alguma confiança nisso, de que há alguma integridade aqui? Concordo totalmente. Antes de tudo, concordo totalmente. E também é engraçado que depois de tudo isso, depois que Pam Bondi esteve envolvida, aliás, ela foi flagrada em câmera dizendo que há dezenas de milhares de vídeos e fotos, e todos são com crianças pequenas. Ela foi flagrada em uma câmera escondida dizendo isso. Afirmaram que não havia arquivos de Epstein e ainda entregaram pastas falsas a influenciadores conservadores, alegando serem esses arquivos. E era um artigo antigo da Gawker de 2013 sobre Jeffrey Epstein, com várias coisas censuradas nele. Depois disseram que não havia mais arquivos, apenas material ilegal que não seria divulgado. Também informaram que não fariam mais investigações e concluíram que ninguém além de Jeffrey Epstein cometeu crime. Ele agiu sozinho. Ele não participava de nenhuma grande chantagem, nem tinha cúmplices ou parceiros em crimes. Depois disseram novamente que não vão revitimizar essas mulheres e que não podem fazer isso. Blá, blá, blá. Por fim, eles liberam os arquivos devido à pressão de pessoas como Thomas Massey e Ro Khanna. E aí eles ocultam os nomes, depois são obrigados a revelar os nomes. Como acabamos de ver naquele depoimento que Pam Bondi foi obrigada a vir a fazer diante do Comitê Judiciário da Câmara. A deputada de Washington, da região de Seattle,
comentou sobre a questão do vídeo de tortura. Depois que eles revelam os nomes, qual é a resposta? Pambondi diz: por que estamos falando sobre isso? Deveríamos estar falando sobre o Dow e o Nasdaq. É tipo, por que estamos falando sobre isso? Porque, além de tudo, pode ser a história do século, é a história da minha vida, quando se trata de política. Não existe uma história mais selvagem e perturbadora sobre como as facções de poder neste planeta funcionam e sobre quão hediondos alguns dos homens no topo dessas facções de poder se comportam e pensam. Não há história mais insana em relação a essas coisas. Além disso, você teceu essa teia de mentiras que agora estamos desfazendo. Estamos falando sobre isso porque você mentiu de 7 formas e tentou encobrir tudo. Quer conversar sobre a Nasdaq? Você está maluco?